Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você. Bem-vindo mais uma vez ao programa Novo Alvorecer, hoje com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical. Aprender da Palavra de Deus é fundamental para termos uma vida cristã saudável, um amadurecimento espiritual. Nós aprenderemos então com a Escola Bíblica Dominical a nos aproximar mais de Deus e alcançar esta estatura, crescendo na presença do Senhor. Se você tem uma lição de Escola Bíblica Dominical, apanhe aí a sua lição e vamos juntos estudar a Palavra de Deus. De volta com o programa Novo Alvorecer, comigo aqui no estúdio, Joás e também o pastor Adriano. Bem-vindo mais uma vez, senhores. Amém. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 7, que será ministrada nesse próximo domingo, dia 18 de fevereiro de 2018, especificamente aqui na nossa igreja. Nós estudamos domingo às 8 da manhã. Você procura aí, perto da sua casa, tem um templo da Assembleia de Deus, de portas abertas, todo domingo, 8 da manhã, para a Escola Bíblica Dominical. E nesse próximo domingo nós estaremos estudando sobre Jesus, o sumo sacerdote de uma ordem superior. O textuário da lição é Hebreus capítulo 7, versículo 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Esse é o texto áudio da nossa lição. A verdade prática, que é o resumo da lição numa frase, para ficar mais fácil para a gente entender aí, como sumo sacerdote de outra ordem, a de Melquisedeque, Jesus possui um sacerdócio imutável, perfeito e eterno. Especificamente o assunto que nós estaremos tratando no programa de hoje, baseado no texto da carta aos Hebreus, no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 19, é o texto que nós estaremos trabalhando então, senhores, onde o autor da nossa lição faz aqui uma abordagem interessante desse assunto, quando o escritor aos Hebreus apresenta o sacerdócio de Jesus numa nova perspectiva. Aí faz menção da profecia do salmista, na qual revela um sacerdócio de outra ordem, superior à de Arão e à levítica. Deve esse fato, então, Jesus ter sido fiel ao cumprimento desta profecia. Aí mais à frente o autor da lição coloca que o pensamento do autor da carta aos Hebreus é mais bem compreendido se observarmos o sacerdócio de Jesus quanto aos aspectos da sua tipologia de natureza e de seus atributos. Finalizando a introdução, ele diz que, nesse aspecto, o escrito sagrado mostra o sacerdócio de Jesus como de natureza eterna, imutável e perfeita, que foi o que ele colocou aqui na verdade prática que eu acabei de mencionar. E aí? Como que nós iniciamos aí o assunto? Vamos lá. Nós estamos diante de um assunto bem interessante, bacana. A lição passada nós estudamos sobre aquela exortação feita pelo autor da carta aos crentes, hebreus, para quem ele dirigiu a carta, e falando que essa doutrina ela deveria ser muito bem compreendida pelos crentes. E tudo na carta aos Hebreus, o escritor vai procurar exatamente mostrar o cumprimento dessa profecia, no Salmo 110, versículo 4, seguir, o cumprimento dela em Jesus, que Jesus é aquele sacerdote, o sumo sacerdote que o salmista profetizou, de uma ordem superior. Por quê? Porque até então a ordem sacerdotal era de Arão e Levi, mas viria alguém de uma ordem superior, viria alguém superior à ordem de Levi e de Arão, que exerceria o sacerdócio e
E interessante também que a profecia dizia, né, que esse sacerdócio seria eterno, né? E nós vamos ver que isso se cumpre em Jesus. Tudo aquilo do Antigo Testamento, a questão do templo, do sacrifício, né, a profecia, ela vai apontando para Cristo no Novo Testamento. Essa é a função do escritor aos Hebreus, mostrando o cumprimento de tudo aquilo que havia sido dito. Certo. E aí, Joás? Nós, desde da aula da lição 5, 2 semanas atrás, né, o escritor aos Hebreus já vinha falando sobre esse Melquisedeque, né, querendo introduzir. Ele falava sobre o sacerdócio de Cristo, e ele disse para eles, lá no capítulo 5, né, de Hebreus, que ele tinha muita coisa para ensinar a respeito disso, né, do sacerdócio de Cristo, da sua superioridade desse sacerdócio, só que ele não podia falar assim por causa da negligência deles. Né? Do aprendizado, eles foram pouco aprendizado, negligentes, né? Em aprender, em crescer, né, no aprendizado, estacionaram, né, no aprendizado, e ele tinha dificuldades, portanto, de falar disso. Por isso ele vem desde o capítulo 5, né, e vai culminar aqui nesse capítulo 7. Ele vai entrar nos pormenores desse sacerdócio superior aí, né? A profecia que o pastor citou lá de Salmos 110, né? Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Jurou o Senhor, imagina isso, né? Sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. É uma ordem superior à de Arão, de Levi, né? E é uma ordem eterna, é um sacerdócio eterno, para sempre. Que não passaria. Inclusive, não só o ofício, né, no caso, o sacerdote não passaria, como o seu trabalho também, o seu sacrifício também seria eterno. A sua função sacerdotal, né? Função sacerdotal e o sacrifício que ele, né, iria oferecer. Aí o primeiro tópico da lição, para a gente continuar aí no assunto, quanto ao aspecto da sua tipologia, não é? Porque às vezes quem não tem muito hábito aí desses termos, né, teológicos, às vezes acaba tendo um pouquinho de dificuldade, mas para a gente tentar da melhor maneira possível aqui explicar isso, um sacerdócio com realeza, o autor sacro, né, que o autor da carta aos Hebreus destaca que Melquisedeque era um sacerdote rei. Como sacerdote, ele recebeu dízimos de Abraão, e como rei ele governava sobre Salém. A gente vê isso nos escritos. A existência de um sacerdote rei, portanto, no contexto bíblico, só poderia acontecer se esse fosse de outra ordem. Né? Jesus, que era da tribo de Judá, é levantado por Deus como sumo sacerdote segundo essa nova ordem, da qual Melquisedeque é o tipo. Como que a gente pode explicar essa questão de tipo, que Melquisedeque era o tipo de Jesus, para ficar mais fácil? É uma comparação, né? Na verdade, essa tipologia é uma comparação. O próprio escritor dos Hebreus, ele também citou essa questão do Antigo Testamento, ou tipológica, como sombra. Né? Era algo que acontecia no Antigo Testamento, mas que apontava para algo que realmente iria acontecer de fato lá na frente. Né? Então, nós temos muita coisa do Antigo Testamento que é tipologia apontando para um futuro, para um momento. E nós vamos ver que a história de Melquisedeque, né, que é um personagem do capítulo 14 de Gênesis, né, em um momento da vida de Abraão se deparou com ele, e ele, né, foi até este lugar chamado Salém, onde Melquisedeque ele era rei e também sacerdote. Né? E interessante, eu e o Joás estavam conversando antes de nós iniciarmos a gravação, né, que a ordem levítica, né, era lei. O sacerdote não podia ser rei, e os reis também não podiam exercer a função sacerdotal. Né? A gente vai ver que Saul teve um problema exatamente por causa disso. Citamos até sobre isso, né? Saul, para começar, né, o fato, além dele ser rei, de repente ele achou, não, eu sou rei, eu mando posso fazer. Tudo, né? Só que o sacerdócio, ele era apenas exercido, né, a função sacerdotal pela tribo de Levi. Né? E Saul era da tribo de Benjamim. Então, ou seja, o fato dele ser rei
Não lhe dava para ele dava o o direito. direito de exercer na função sacerdotal. E aquilo trouxe uma consequência terrível para ele, né? Só que essa profecia aqui, ela dizia que esse Messias, né, ele seria de uma ordem superior. E ele acumularia tanto a função de rei como sacerdote, né? Nós estávamos lendo um versículo de Zacarias, né, que é uma profecia, né, Joás? Né? Você lembra direitinho como é que Zacarias colocou essa questão? Zacarias 6, verso 13, ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono e haverá harmonia entre os dois. Então, falando do Messias, né? Então, está o aí Messias podia. Ou seja, haveria harmonia entre o político e o religioso, vamos colocar aí, assim, né? Ou seja, ele será um rei, exercerá o seu reinado e também será sacerdote ao mesmo tempo, e não vai haver confronto nenhum entre as duas, porque até então, né, como diz lá, uma coisa era uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nem o rei sacerdote, nem o sacerdote. Aí isso aí bate demais em muita gente, cabeça fechada que tem no meio, não só no meio evangélico, né? Que política e religião não se misturam. Na verdade, Israel começou a ter problema quando eles resolveram separar isso, né? Hoje em dia é até meio complicado, né? A gente fazer ou querer manter junto essas duas coisas, porque a coisa foi muito banalizada, né? Mas nós vamos ver que o texto bíblico está falando de um juiz justo, né? Né? Tanto é que uma outra tipologia, né, referente a Melquisedeque é que ele, o nome dele significa rei de justiça. Essa questão da tipologia, uma réplica seria uma ideia de tipologia, para a gente falar uma linguagem aí mais fácil de entender? Fala lá, Joyce. Eu entendo esse tipo de Melquisedeque ser um tipo de Cristo, mais por causa da superioridade do sacerdócio mesmo. A gente entende, lendo, né, o texto bíblico, que antes Israel só se tornou, só nasceu no deserto, né? Nasceu Israel no deserto. Mas antes disso, Deus teve sacerdotes, né? Desde Adão, Deus teve sacerdotes. Melquisedeque é prova disso, né? E eram sacerdotes universais para todas as nações, para todos os povos. Depois do deserto, Deus instituiu um sacerdócio para um povo, só aquele povo. Aí é um sacerdócio menor. Enquanto Melquisedeque é sacerdote para as nações, Levi é sacerdote para Israel. Certo. Para a gente fechar aqui, o sacerdócio firmado na justiça, vamos aí... O que a gente pode destacar? Eu não vou nem citar nada no comentário porque do tempo. O que a gente destaca aí rapidinho, pastor? Voltando aqui, eu até citei alguma coisa, né, um pouquinho antes agora. Nós vamos ver aqui os aspectos, né, que poderia ser comparado Melquisedeque e Jesus, o sacerdote de Jesus. Né? O primeiro nós vimos que os dois eram reis. Né? Então, Melquisedeque, ele pode ser comparado, ou Jesus pode ser comparado com ele, porque Jesus também é rei. Melquisedeque era rei. Segunda comparação, né? Tipologia aí é uma comparação. A segunda comparação é que Melquisedeque era conhecido, inclusive o próprio nome dele significava rei de justiça. Né? Então era um rei justo. Um rei justo. Fazendo analogia, em meio a uma população, né? Em meio a uma humanidade injusta, né? Existia a pessoa dele por causa, né, da justiça que ele exercia. E sobre o sacerdócio com legitimidade divina? E aí, a mesma coisa, né? Porque vamos comparar novamente. Qual é a comparação aqui agora? Né? Nós vamos perceber que o sacerdócio de Melquisedeque, diferente do de Levi, né? Joás falou aqui agora, o sacerdócio levítico, ele era legítimo justamente por causa da genealogia. Quem eram os levitas? Descendentes de Abraão, a quem Deus fez a promessa. Né? Agora, quando se olha para Melquisedeque, ninguém sabe quem era o seu pai, quem era a mãe dele. Né? Aí, por isso que se faz a comparação com Cristo. Né? E o escritor de Hebreus, ele chega a frisar que Abraão era menor. O menor dá o dízimo para o maior. O maior abençoa o menor. Melquisedeque abençoa ele, né? Traz pão e vinho, abençoa.
né? Então Melquisedeque é maior. Então, se ele é maior que Abraão, e o escritor de Hebreus fala que, de certa forma, Levi ainda estava dentro de Abraão, então, se ele é maior que Abraão, ele é maior que Levi. Então, é o tipo perfeito do sacerdócio de Cristo, que é superior ao sacerdócio levítico. E aquela coisa, né? Entra na eternidade de Cristo, né? Capítulo 8, versículo 58 de João, Jesus disse, né? Olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, a comparação aí, né? Não ter princípio e não ter... Certo. Origem divina, né? É isso aí. Tá certo. Nós vamos dar uma pausa rapidinho. Não saia daí, o programa Novo Alvorecer volta já. De volta com o programa Novo Alvorecer para o segundo tópico da nossa lição. E o título é Quanto ao aspecto de sua natureza. Um sacerdócio perfeito é um aspecto da sua natureza, ou seja, a perfeição. O autor coloca que nem a lei nem o sistema sacerdotal do Antigo Testamento puderam resolver o problema da culpa e produzir o perdão que a santidade de Deus exigia. O autor de Hebreus destaca que o problema do relacionamento do homem com Deus só pode ser resolvido por um sacrifício perfeito, algo que o sistema levítico não tinha possibilidade de realizar. E agora quem vem e resolve esse problema? Jesus. O sacerdote lá da tribo de Levi, né, ele tanto não era perfeito que pouco antes de Jesus chegar, né, da encarnação, no período que a gente chama de interbíblico, né, no tempo dos Macabeus, eles instituíram uma regrinha lá para quando o sumo sacerdote entrasse, ele entrava amarrado pela cintura, porque ele podia estar com algum pecado oculto, ele morrer lá dentro, ninguém pode entrar, ele ia ficar lá dentro morto. Então colocavam uma corda no sumo sacerdote para entrar, caso acontecesse alguma coisa com ele. Quer dizer, o sumo sacerdote ali, ele é falível, ele pode estar em pecado e eu não sei, né? Com Jesus não acontecia isso, né? A gente tem convicção de que ele, com certeza, nunca ofereceu um sacrifício por pecado dele. Ele mesmo diz, né? Quem pode me acusar de pecado? Ele fez esse desafio aí. Quem é que me acusa aí? Interessante, né? Então, na realidade aqui, quanto ao aspecto da sua natureza, era perfeito. Né? E o Joás já deixou aqui bem claro. O Levítico não era. Porque tanto é que o próprio sacerdote tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo. Ele deveria primeiro oferecer por ele. Por ele, pelos filhos. E depois pelo povo. E depois que ele ia entrar na presença de Deus. Então o fato dele oferecer sacrifício para si, já mostrava que ele era uma pessoa imperfeita. O que não aconteceu com Jesus. O sacrifício de Jesus, ele foi perfeito. Jesus viveu uma vida de perfeição. É o que está escrito no nosso texto áureo, né? O texto áureo aqui, o autor, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito sublime, né, do que os céus, ou seja, mais sublime do que os céus. Então, perfeição total. Nessa questão de natureza aqui, primeiro subtópico, ele é perfeito e o sacrifício foi perfeito. O segundo, imutável, né, o capítulo 7 ainda destaca que mudando-se o sacerdote necessariamente se faz também a mudança da lei, que muita gente utiliza esse texto aqui para inventar cada besteira, né? Gosta de tirar do contexto. Será que ele sabe pelo menos o contexto do que se trata? Mudou o sacerdote, mudou a lei, ou seja, trocou o pastor, trocou a lei geral, que normalmente fala-se por aí, né? Se uma nova ordem se instauraria, consequentemente a antiga passaria. Essa profecia, quando cumprida, necessariamente tornava-se obsoleta a lei mosaica e o sacerdócio levítico. O que tornaria obsoleta dentro da lei? Seria toda a lei? Ou o exercício sacerdotal. O tipo de sacrifício que era oferecido, a função do sacerdote da maneira que era, porque nada daquilo conseguiu resolver o problema do homem. Então essa nova ordem que Jesus veio trazer, que ele veio exercer como superior e definitiva, ela anulava toda a antiga. Então é por isso que o escritor colocou que mudou o sacerdote
mudou a lei. Mas, na verdade, né, nós entendemos isso aqui pelo contexto que ele estava escrevendo e que Jesus ele estava trazendo algo superior, que resolveria definitivamente o que o antigo não tinha conseguido resolver. A antiga valeu até ali e dali para frente uma nova. Essa palavra aqui é muito interessante, o autor colocou, né? Obsoleta, ou seja, ultrapassado. Aquilo, né, o Antigo Testamento agora estava ultrapassado no sentido de sacrifício, porque ele não resolvia. Seria hoje, aí, tratando de TV, nós estamos na era aí do 4K, não é? Seria aí usar o 3GP é um absurdo. Usar o 3GP é um absurdo, né? Não é? Na era do 4K. E seria aí... Não, eu ia voltar mais um pouquinho no CTR. CTR preto e branco, né? Na casa da minha avó tinha uma dessas até poucos dias. Então, ou seja, totalmente obsoleta. Né? Aí ainda, para nós finalizarmos aqui, um sacrifício além de perfeito e imutável, também eterno. Isso aí. Ou seja, não vai precisar de mais complemento nenhum e é eterno. É eterno, é eterno. Isso é interessante, viu? Porque mudou, né, o sacerdócio, mudou a lei, e esse sacerdote que entrou, a ordem dele é eterna. Então não vai mudar mais. Né? Tá valendo para sempre. Isso aí. Né? Isso aí é interessante. O que ele fez, né, vale pela eternidade. Né? Diferente do antigo, porque o antigo, né, o sumo sacerdote tinha que oferecer, todo ano ele tinha que estar oferecendo sacrifício por si e pelo povo. O autor da lição coloca que o sacerdócio de Cristo não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, citando o texto aí de Hebreus 7,16. Isso aí. Ou seja, que mesmo com o tempo ele não se corrompe, ele é eterno, não muda. Outra tipologia, voltando lá, Melquisedeque, porque o finalzinho ele cita, né, um texto... No versículo 17, né? Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Voltando lá, por quê? Porque, né, nós não sabemos o princípio, a origem e nem o fim de Melquisedeque. Então, né, o sacerdote de Cristo não tem início. Na verdade, a Bíblia abre um espaçozinho assim, coloca Melquisedeque na história. É isso aí. Nem mostra como começou, nem mostra como finalizou. Ele simplesmente apareceu na história e depois, né, o Gênesis continua e ninguém sabe o rumo que ele tomou. O fim que ele tomou. Tá certo. Nós vamos dar mais uma pausa no programa Novo Alvorecer e nós voltamos já já. Voltando para o último bloco do nosso programa e também o terceiro tópico da nossa lição, que nós estaremos falando sobre o aspecto dos atributos desse sacerdócio. E aí nós vamos abordar aí mais 3 aspectos: a santidade, o sacerdócio inculpável, né, a falta de culpa, né, e o sacerdócio imaculado. Sobre santo, o autor destaca o texto de Isaías 6,3, que diz que a santidade é um dos atributos de Deus, ou seja, uma das qualidades de Deus. E aí ele vai mais adiante e diz que essa era uma das exigências da lei mosaica. O sumo sacerdote deveria apresentar sem defeito nenhum, não é isso tanto no aspecto espiritual, porque nós acabamos de afirmar aqui que ele deveria oferecer um sacrifício para ele mesmo. Então, ou seja, a partir do momento que ele se apresentasse para sacrificar em favor de alguém, ele já estaria limpo da culpa, né? E também nenhum defeito físico. Não podia ter. Né? Não podia. E nós vamos dizer que isso era também um aspecto de Cristo, né? Como santo, ele foi separado, fez tudo que agradava a Deus. Então, assim, a vida de Cristo, ela foi uma vida de santidade em todos os aspectos. O autor coloca que somente Cristo poderia atender às exigências de um sacerdócio inteiramente santo e perfeito. Isso aí, né? Olha, Joyce. Interessante a perfeição total aí, né? Do grego teleios aí, que é completude da perfeição. Completo. Né? Por isso o âmbito espiritual, o âmbito físico, né? Existia essa exigência toda, né? Há quem fale, né, sem entender do assunto,
que Deus tinha algum preconceito ou coisa do tipo, né? Não cabe aqui, né? Até porque, se você vê a história bíblica, por exemplo, um sacerdote não podia ser coxo. Mas você vê Israel, por exemplo, né? Quando se chamava Jacó, ele fisicamente era perfeito. Depois do encontro, né? Ele passou a ser coxo. Né? Passou a ser coxo, a mancar de uma perna. Então, como coxo, ele não podia, né, estar diante de Deus. E você vê que a vida, até o nome Israel, né, mudou de nome, mudou de vida, e você vê a história dele dali para frente, é outra história. Então, não se trata aqui de preconceito, né? Mais uma figura do que Cristo seria. Completamente perfeito. Já que, né, todo o sistema apontava para Cristo. Exatamente. Não é à toa que o escritor aos Hebreus ele usa a Torá, os escritos, os profetas, né, porque ele está falando para judeus convertidos. Então ele vai lá no Antigo Testamento e usa o texto que está lá para mostrar Jesus. Seria paradoxal usar um exemplo de algo imperfeito para apontar para algo perfeito, né? Então, ou seja, existem coisas que são propósitos específicos, e a gente precisa entender isso aí, né? Por exemplo, quando você vê em Atos dos Apóstolos a separação dos diáconos, por exemplo, Deus dá lá uma listinha, né, das qualidades. Ele não está sendo preconceituoso. Na verdade, são os requisitos necessários. Então, para isso aqui são os requisitos necessários. Paulo também vai escrever para Timóteo e falou, né? Olha, o presbítero tem que ser, né, marido de uma só mulher, de uma vida ilibada, não pode ser menino na fé. E vai fazendo uma lista também. É um propósito específico. Não era questão de preconceito, não. Uma questão que a função exigia. Sim, né? Exatamente. Exigia esse currículo, né? Vamos colocar assim. Além do mais, além de um sacerdócio santo, também um sacerdócio inculpável. Jesus cumpriu todas as exigências de uma vida santa requerida para o sumo sacerdócio. O apóstolo Pedro afirmou sobre Jesus e diz que esse não cometeu nenhum pecado, nem a sua boca se achou engano. Na primeira carta, capítulo 2, versículo 22, Pedro disse isso. Não havia culpa nem imperfeição no sacerdócio de Jesus. Eu acho que resume a expressão grega aqui, quando o autor ele coloca, né, que a expressão significa, até os lexicográficos, né, usam essa explicação, ausência de tudo que era ruim ou errado. Então, na vida de Jesus, a expressão que foi usada, né, para inocente, sem erro, não, ou seja, havia uma ausência de tudo que é ruim ou imperfeito. Jesus era perfeito, por isso que ele, né, não tinha culpa, por isso que ele pôde oferecer a si mesmo como um sacrifício perfeito. E mesmo assim os fariseus de vez em quando queriam colocar ele dentro de uma caixinha, dentro da medida deles e achar alguma culpa, né? Para nós fecharmos aqui, além de inculpável e santo, também imaculado, que dá pra gente a ideia de sem manchas. Sem mácula, sem mancha, né? Deixar o Joás falar essa aqui. Interessante que isso aí vai falar da pureza dele, né, imaculado. E ele é puro, de acordo com o comentarista aqui, ele é puro tanto ritualmente quanto eticamente. É isso aí. E se for falar de ética olhando para Cristo, parece que ele inventou a ética, né? Porque ele se comportava de forma adequada com qualquer um que estivesse na presença dele. É um governador, é um mestre da lei, é uma senhora na frente do tanque, né? É um mendigo. Ele se comportava com toda a fineza, com toda a ética, com toda a classe, né? E mudava a vida dessa gente toda. Qualquer um que se encontrasse com ele. Então, e é por isso pureza. Por isso que ele, né, dentro do seu sacerdócio, se encontra essa expressão, né, imaculado, sem mancha de hipótese alguma, seja na parte, né, ética ou a questão do ritual. Jesus orou, né, Jesus abençoou, Jesus chorou, ou seja, não havia nenhum tipo de mancha, né? Por isso que Satanás ele não liga para nome de qualquer ser humano famoso, mas diante do nome de Jesus ele tem que respeitar, né?
Tá certo. Senhores, obrigado. Deus abençoe vocês poderosamente, Joás, pastor Adriano. Você de casa, nossa gratidão também por ter nos acompanhado. Eu quero refazer aqui o convite para você estar conosco. Domingo, às 8 da manhã, tem Escola Bíblica aqui no nosso Templo Central, na Rua Princesa Isabel, número 52, no centro da cidade de Caratinga. Você de qualquer lugar do mundo que nos acompanha pela internet, procura aí, bem pertinho da sua casa, com certeza tem uma igreja evangélica, onde acontece a escola bíblica dominical, e esse assunto de uma maneira bem mais detalhada, com um tempo de aula mais amplo do que o nosso aqui, você vai ter condição de crescer melhor no conhecimento e na graça de Deus. Antes de nós encerrarmos aqui, eu quero também deixar a agenda dos demais cultos da nossa igreja, que acontece toda terça, quinta e domingo, às 19 horas. Outras informações você acha no nosso site, www.adcaratinga.com. Eu fico por aqui, a você a nossa gratidão, fique na graça e na paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.